Glória a Deus. Mateus 14, se você quiser abrir sua Bíblia lá, nós vamos falar de alguns episódios para falar de uma fé sobrenatural, para a gente poder entender. Essa semana eu estava, toda terça-feira eu tenho um encontro lá com meu irmão Ari, lá com o ministro Ari. Toda terça-feira eu estou lá no PET, lá com ele de manhã, e a gente se edifica na palavra, a gente troca experiência, né? Compartilha das revelações que Deus tem nos dado. E essa semana eu saí de lá muito abençoado. A Dani olhou e falou: pastor, obrigado por ter vindo aqui. Eu falei: que você que imagina, obrigado digo eu, porque o Senhor usou lá a vida daqueles irmãos para trazer algo poderoso ao meu coração, algo que eu tinha buscado no Senhor. E através dos ministros, onde nós falamos sobre louvores, falamos de salmos, falamos da palavra de Deus, o Espírito de Deus testifica algo no nosso coração. Por isso que nós devemos sempre andar com homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque você vai ouvir aquilo que vai gerar vida em você. Todas as vezes nós andamos com pessoas que não falam da palavra de Deus, entenda bem, aquilo não vai gerar vida. É legal, é bacana, a gente pode rir, mas uma coisa eu te digo: vida só é gerado através da palavra de Deus. Amém? Nós não devemos nos distanciar do mundo, mas quando nós queremos ser edificados, nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Amém? E nós falávamos sobre Pedro, né? Nós falávamos sobre Pedro. Em Mateus 14, Jesus faz um milagre exponencial, que foi a multiplicação do pão e do peixe, ok? O que a gente ministrou no domingo passado. Então, Jesus vai lá com 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas. Depois, um tempo à frente, se você acompanhar o capítulo 14, a partir do verso 22... Jesus aparece andando sobre as águas. Aí multiplicou lá para 5.000 pessoas. Um pouquinho mais à frente, Jesus aparece aos seus discípulos andando sobre as águas. Depois, se você vai lá no Mateus 17, Pedro pergunta para Cristo: nós devemos pagar um imposto? Jesus fala: você faz o seguinte, Pedro, pega sua varinha ali, vai ali num riozinho, joga a varinha. O primeiro peixe que você pescar, vai sair uma dracma da boca dele. E nós pagaremos o imposto, paga o meu e paga o seu. Já aproveita que você está preocupado, que você não deveria estar preocupado sobre essas coisas, mas já que você está, faz um favor para mim, pesca lá, paga o meu e o seu. Amém? Então, eu perguntava para Deus: Senhor, o que o Senhor está mostrando para a gente? O que o Senhor está querendo dizer com esses episódios de sequência na Bíblia, onde Deus esperou a situação ser ao extremo para que Ele pudesse manifestar um milagre extraordinário. Não era um milagre de cura de uma enfermidade, de uma febre, algo simples, mas era algo sobrenatural, porque há de convir 5 pães e 2 peixes, alimentar 5.000 homens é algo sobrenatural, concorda, igreja? Então Deus, Senhor Jesus, Ele sempre esperou um ponto assim, do ápice, da onde o homem olhava e falava assim: cara, é impossível de maneira sobrenatural isso acontecer. E Jesus falava: eu vou fazer. O que eu quero dizer para você nessa noite? Hoje é um dia para a gente começar a buscar as coisas extraordinárias em Deus. Amém? Enquanto nós buscarmos coisas em níveis baixos, a glória de Deus e o extraordinário de Deus não manifesta. Porque Deus precisa de situações ao extremo, para que Ele pode falar: agora é comigo. Deixa essa parte comigo que eu vou fazer. Então, o Senhor Jesus começou a quê? Edificar a fé dos seus discípulos. E quando Jesus olha para Pedro, Ele fala assim: é o seguinte, eu preciso tirar esse cara da posição de conforto dele. O caminho que Jesus fez foi tirar Pedro da sua posição de segurança. Olha para o seu irmão que está do lado e fala: o Senhor Jesus precisa te tirar da situação de conforto. Quantos querem sair do conforto aqui? Amém. Quantos não querem sair do conforto? Seja honesto, amém, glória a Deus. Mas eu preciso falar algo para você: o conforto não tem milagre. Aonde é confortável, não há necessidade de milagre. Aonde há desconforto, há necessidade de milagre. E todo desconforto gera um milagre extraordinário. Então toda vez que a sua vida estiver monótona, parada, fala: Senhor, me leva para uma situação de desconforto, porque eu preciso testar a minha fé. Todas as vezes que nós estamos assentados num lugar firme, muito aconchegante, comece a ter certeza de algo: Deus vai balançar a sua vida. E Deus fez isso com Pedro.
Jesus olha para Pedro e fala assim: por que Jesus apareceu sobre o mar? Glória a Deus ele pela sua vida, naquele dia. Por que Jesus apareceu andando sobre as águas? Por que Jesus não apareceu voando? Por que Jesus andava sobre as águas? Porque ele queria fazer algo com Pedro. Pedro era o que, igreja? Pedro era pescador. Ok. Qual que é o ambiente de um pescador? Rio, água. Mas ele nadava ou estava sentadinho na onde? Num barco. Isso é importante. Pedro era um homem acostumado a navegar. Pedro era um homem que sentava dia após dia, todo dia ele subia no seu barquinho, no seu tamanho da embarcação de Pedro. Penso que pode ser uma embarcação média, talvez. Mas Pedro andava sobre aquela embarcação e Pedro se sentia muito à vontade ao mar. Pedro era uma situação confortável. Talvez se nós pegarmos um passeio de barco, aí nós vamos ficar tremendo, aquele botinho balançando e falar: será que eu vou morrer afogado? Ainda mais eu que não sei nadar. O mar, a água para mim é um lugar muito desconfortável, porque eu não sei nadar. Então eu não me fico à vontade lá. Esse tempo a gente foi para Aquidauana, os irmãos lá numa lagoa lá, falaram: pula, pastor. Eu falo: não pulo não. Não, pula no trampolim, não pulo não. Me zoaram, riram da minha cara. Aí a Júlia vai lá e pula. Aí eu fiquei mal. Falei: nossa, até minha filha pulou e eu não pulo. Aí vem a Jana e pula também. E eu fiquei: não pulo, porque eu tenho medo, né? Então não entro na água. Então Pedro, barco, essas coisas, mar, era tranquilão para Pedro. Pedro estava em casa. Pedro estava à vontade. Aí o Senhor Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, faz o seguinte, vem até mim. Aí Pedro olhou e falou assim: conforme pela tua palavra, eu vou. Aí Jesus falou para Pedro: venha. E Pedro começou a andar. Quando Pedro chegou perto de Jesus, ele começou o quê? A afundar. Então vai lá na sua Bíblia, no Mateus 14, 22. Vamos... Olha que coisa tremenda, e eu não tinha tido ainda prestado atenção sobre essas coisas. Aí lá no versículo 30 ele diz assim, ó: reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus entendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E aí vem a chave. Olha lá. Subindo ambos para onde que eles subiram? Para o barco. Cessou o vento. Presta bem atenção. Jesus querendo ensinar seus discípulos sobre fé, olha para Pedro e fala: Pedro, anda sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas. Na hora que veio o medo, a aflição sobre Pedro, aonde ele se sentiu seguro? No barco. E a palavra de Deus diz que quando eles botaram o pezinho no barco, no lugar de conforto, o vento parou. Que coisa maluca isso. Se você prestar bem atenção, Pedro estava andando sobre as águas, o vento estava quebrando tudo, balançando o vento e Pedro andando. Mas na hora que Pedro teve medo, na hora que Pedro perde o foco da sua fé, ele diz que ele começa a afundar. E o Senhor Jesus retorna ele para a posição comum da vida de Pedro. Pedro, entra no barco. Diz, quando Pedro botou o pezinho no barco, o vento parou. Não foi o Senhor Jesus que deu ordem ao vento. Foi a situação confortável de Pedro, trouxe estabilidade momentânea para a vida de Pedro. O que eu quero dizer para você? Se você quer romper numa fé extraordinária, enquanto você fizer aquilo que é comum, você vai viver uma vida de paradeira. Até o vento parou. Parecia conforto para Pedro, mas não era conforto, era uma vida estagnada de fé. E nessa noite eu quero que o Senhor Jesus comece a balançar ventos e mar sobre a sua vida. No bom sentido, não temas, porque se você voltar para o barquinho, é um péssimo sinal. Agora, se você permanecer na água, mesmo afundando, o Senhor te salva. Quantos creem nisso? Amém? Quantos querem voar na fé?
Amém? Então é necessário que a gente ande sobre as águas. Porque quando nós fazemos algo extraordinário, a glória de Deus se manifesta. Eita, Jesus não voltou ainda, fica tranquilo. E na hora que voltar vai ser assim, diz que vai vir igual um relâmpago. Então o barulho vai ser doido. Não assusta não, arrebatamento vai ser assim. Hã? Amém? Quantos estão aí entendendo sobre isso? Amém? Então observe a fé de Pedro. Pedro estava acostumado com o quê? Com uma circunstância. Pedro estava acostumado com uma vida monótona, pacata. Aí o crente ele fala, eu quero viver a paz do Senhor. Eu quero desfrutar em paz. Quero ficar na paz. Irmão, deixa eu falar algo para você. Lugar de paz não é lugar de sobrenatural de Deus. Quem quer ter sobrenatural de Deus? Então o vento precisa balançar. Você precisa afundar. Você precisa se jogar sobre as águas. Porque nas águas Deus vai te dar o socorro. E Jesus, todas as vezes, observa os milagres. Os discípulos ficavam doidos com ele. Falavam, Senhor, o sol está baixando. Você está vendo quantas pessoas tem? 5.000 homens. Onde a gente vai comprar pão? E Jesus falava, agora está ficando legal. Porque agora eu vou começar a depender de Deus. Porque se fosse para mandar o pessoal para algum lugar, precisa de Deus? Não. Para resolver a sua vida. Quando você precisa de um milagre, aquilo que você pode mexer um pauzinho, um contato, talvez ligar no seu banco, ligar para o seu gerente, fazer um empréstimo, um financiamento, é Deus nessa história? Não, muitas vezes nós somos enganados. O Senhor me abençoou com um carro parcelado. Isso não é Deus, preciso falar isso para você, irmão. Isso não é Deus. Isso qualquer pessoa que tem um nome limpo vai no banco e pega um empréstimo. Isso é qualquer um, seja Deus, seja sem Deus, com o capeta, com qualquer coisa. Isso não procede das coisas de Deus. Agora Deus é quando não há possibilidade e Deus faz. Amém? Então você só vai sofrer um milagre, vai viver uma vida extraordinária quando você precisar de Deus acima de todas as coisas. E eu quero que você comece a olhar para a sua vida e fala assim, qual é a área que Deus precisa fazer um extraordinário em você hoje? Qual é a área? Você vai perguntar para o lado? Pergunta para o lado. Qual que é a área? Pergunta para o seu irmão. Vamos aprender a se mexer nos cultos. O Júnior está sozinho. Pergunta para o seu irmão. Qual que é a área que Deus precisa fazer um extraordinário? Só que essa área, se você puder mexer algum pauzinho, Deus não vai fazer. Se você, toda vez que Deus vai começar a mexer, Ele fala, se joga. Aí você fala, mas sabe o que é? Se eu me jogar agora, eu vou começar a perder estabilidade. E Deus quer tirar a sua estabilidade. Entenda isso. Deus, quando precisa fazer um milagre, a viúva chegou para o profeta e fala, o que tem para comer? Nada, a não ser uma botija de azeite. Nada, eu não tenho nada senão azeite. Profeta, é isso que eu precisava, do nada. Me dá o nada que eu multiplico as taças de azeite. Todas as vezes que nós vemos que não temos nada, Deus entra. Todas as vezes que nós vemos, eu necessito de um suprimento extraordinário de Deus, Deus vai entrar na sua vida. Agora, aquilo que você pode contornar, irmão, você não está precisando de Deus ainda. Você está gerenciando as coisas, sabe? Muitas vezes a gente fala assim, deixa o filho botar o dedo na tomada. Segura o menininho aqui, em nome de Jesus. Todas as vezes que nós colocamos, a criança vai botar o dedo na tomada. É perigoso? Não, vai dar uma queimadinha, uma fritadinha, choquezinho, né? Deixa a criança tocar, porque ela vai aprender que aquilo não deve se mover. Todas as vezes que Deus quer fazer um conserto na nossa vida, nós procuramos uma solução natural para as coisas de Deus. Aí Deus não opera, porque eu resolvo. Sabe? Todas as vezes que o diabo está tentando pressionar algo, em vez de eu buscar isso em oração para desfrutar de um milagre, eu quero viver no barco, no conforto. E Deus precisa levar a gente para uma área de desconforto. Porque no lugar de desconforto, você vai dobrar o seu joelho, você vai clamar a Deus e a glória de Deus vai se manifestar. Todas as vezes que você estiver numa situação que um remedinho de dor de cabeça não resolve, Deus vai operar um milagre através das suas mãos. Sabe? Todas as vezes que nós tem alguém acamado, você já vai com a cabeça, não, eu vou orar e esse cara vai sair, vai ser curado ali. Mas se passar pela sua cabeça, mas também um anador resolve a vida desse cara. Quantas vezes a gente pensa nisso? Vou tomar um remedinho, vou orar, mas se não passar, eu já tenho aqui, um dourinho no bolso, resolve minha vida. Aí eu não faço o quê? Manifestação de milagre. Jesus não se preocupava com essas coisas. 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens alimentados. Isso é milagre. Amém? Todas as vezes que nós nos escoramos em algo, Deus não flui na nossa vida. Amém? Glória a Deus.
Aí, se você prestar atenção, o Senhor Jesus repete um milagre 2 vezes. 2 milagres 2 vezes. Na multiplicação dos pães, ele fez uma e depois fez outra vez. A mesma coisa da pesca extraordinária. Fez na conversão de Pedro e fez quando ele voltou dos céus para Pedro de novo. Fala, Pedro, relembra do princípio. Na hora que você estiver apertado, clama a mim que eu resolvo a sua vida. Na hora que o negócio estiver feio, eu faço a multiplicação 2 vezes. Na hora que você precisar realmente de um milagre meu, eu vou fazer isso na sua vida. O problema é que a gente acha que se Deus fez uma vez, Ele não faz 2 vezes. Nós achamos que se Deus operou um milagre na nossa vida, não, aquele milagre Deus já fez, já esvaziou o potinho do milagre de Deus para mim. É uma mentira, porque o Senhor Jesus multiplicou o pão 2 vezes, e 2 vezes alimentou 5.000 homens. O Senhor Jesus multiplicou 2 vezes a pesca extraordinária, por 2 vezes as redes se encheram e não arrebentaram. Eles nunca tiveram pescado daquela forma, e as 2 pescarias foi depois que eles desistiram, tinham pescado e tinham desistido de buscar o peixe. Aí Jesus falou, eu quero te levar para águas profundas, eu quero te levar para um lugar que você nunca pisou, e lá a rede vai ser lançada, e lá um milagre vai acontecer. O Senhor está dizendo na sua vida nessa noite, eu quero te levar em lugares que você nunca pisou. Eu quero ter um relacionamento com você que você nunca teve comigo. Eu preciso fazer algo novo com a sua vida, para que você desfrute de algo novo sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Deus vai te levar para um lugar novo nessa noite. O Senhor quer ter uma experiência marcante na sua vida. Mas se você fazer as coisas da mesma forma, natural, metódica, repetitiva, Deus não está aí. Sabe? Deus não está aí. Por isso que eu falei para vocês um período de louvor. Entenda bem, igreja, todas as vezes no período de louvor, nós dependemos de músico, dependemos do que estamos recebendo, o seu louvor vai ser igual em qualquer lugar. Vai ser igual em qualquer lugar. Aí vem aqui um artista gospel, um Juliano Song, né, sei lá, um Rodolfo Abrantes, aí os caras, que lindo, aí a glória flui. Não é a glória, irmão. Não seja levado por emoção, não seja levado por segurança, porque adorar com a Aline Barros aqui, até eu faço, me derramo, voz legal, instrumento, pressão, mas quando eu preciso tirar algo de dentro do meu coração, aí começa a mover Deus. Nós só vamos ter essa experiência de louvor quando você desejar fluir a adoração de dentro de você. Enquanto você ficar numa posição de passividade no louvor, Deus não flui. E eu creio, se você resolver fluir, o Espírito Santo vai te tomar nesse lugar. Você vai profetizar, você vai liberar palavras de conhecimento na vida da tua igreja, você vai ser bênção no meio dos irmãos, porque o louvor é para isso, para que haja um quebrantamento espiritual e você possa ser um vaso usado na mão de Deus. Mas o problema é que nós esperamos o louvor ainda receber algo. No louvor é para você entregar o seu coração a Deus e operar a glória dele nessa terra, porque Deus habita nos louvores. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero dizer algo para você. Nessa noite eu quero trazer uma palavra. Estava falando sobre fé, para que você possa entender um caminho de fé. E uma das partes que tem me incomodado há muito tempo, são 2 períodos na igreja. E eu disse para vocês, o primeiro é louvor. Me incomoda bastante. Eu estou pedindo uma palavra de revelação ao Senhor sobre essa área. E um segundo período que me incomoda demais é a parte do dízimo e das ofertas. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra sobre o dízimo, mostrando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o princípio de fé de dízimo. Né? Aqueles que receberam provaram o milagre do Senhor. Mas nessa noite eu quero trazer algo para você sobre oferta. Sabe? Oferta é uma coisa que nós precisamos entender a profundidade dessa coisa na Bíblia. Por muito tempo eu acreditei, e eu preciso falar isso para vocês, eu acreditei, alguma frente teológica começou a levantar uma coisa que se chamava teologia da, viu, todo mundo conhece. Porque isso é teologia da prosperidade, isso é teologia de não sei o que, isso é para sugar dinheiro, isso é para tirar dinheiro. O foco de Jesus não estava no dinheiro, o foco de Jesus não estava na riqueza, e eu fui o primeiro a levantar essa bandeira. E falar com o meu pastor, esse negócio de teologia da prosperidade não me move, porque Jesus é sacrifício, é entrega. Só que Deus começou a ministrar algo sobre o meu coração, sobre as ofertas. Muitas vezes nós buscamos as ofertas do Senhor, e nessa semana eu pude compartilhar uma palavra na nossa célula, e as pessoas falavam assim, não, mas sabe por que eu não quero prosperar? Porque parece que eu vou ser ganancioso. Quantos pensam assim? Precisa erguer sua mão. Muitas vezes nós não participamos das bênçãos da oferta de Deus, porque de algum modo a gente entendeu que aquele que é ligado ao dinheiro é o quê? Ele vai servir 2 deuses. Um ele vai adorar e outro ele vai decepcionar. Ou você servirá a Deus ou ao dinheiro. Não é assim que a gente pensa? Então vamos entender esse princípio de Deus. Primeira coisa,
Mateus 13, 23. Abra sua Bíblia e nós vamos falar um pouco sobre esse texto. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho na área de ensino, para que a gente possa avançar nessa área da nossa vida. Abre aí, Mateus 13, 23. Essa aí é contra a palavra do semeador, certo? Que ele fala que uns colherão na base de 30, quando a semente cai num solo fértil, ele fala que você vai colher na base de 30, 60 e 100 por um. Amém? Então, aqui Jesus começa a usar o que? A palavra semente. Então, todas as vezes que Jesus vai falar sobre semear algo, ele chama de semeadura da semente. Então ele começa a falar, toda vez que a palavra cai no solo fértil e o diabo não a rouba, ela gera a base de 30, 60 e 100 por um. Amém? E se nessa noite eu fosse falar para vocês, olha, eu quero apresentar um produto para você revolucionário. Eu quero apresentar para você nessa noite um lugar, uma bolsa de valores ou um fundo de aplicação que você vai ter rentabilidade de 30, 60 a 100 por um. Quantos querem participar desse fundo? É melhor que Telex Free, irmão. É melhor do que rede, sabe, de relacionamento, Rinodê. É melhor do que qualquer pirâmide que você já viu na sua vida. É melhor que Polishop. É melhor do que Emo. É melhor que tudo isso. Isso aí ele põe no chinelo. Aí os irmãos já começam, eita, esse negócio é bom, né? Esse negócio de Deus. E se eu falar para você que você não precisa sair de casa para ganhar esse dinheiro? Aí os irmãos, essa é para mim. Ó, é Deus falando comigo, é isso que eu quero. E se eu te falar que essa empresa, ela pega todo esse recurso e aplica em crianças carentes, tiram drogados da rua, ajudam os velhos e as velhinhas. Quantos querem participar desse bom negócio? Os caras falam, eu. Amém? Isso se chama igreja. Glória a Deus. Tá vendo? Agora se eu viesse com uma carinha de marketing bonito, com um terninho, uma gravata, abrisse uma pasta e falava, olha, esse aqui é o nosso amigo Diamante, esse homem aqui, ó, começou com investimento de R$1.000 e hoje ele tem jatos de luxo e tem tudo isso e tudo aquilo, talvez você se encantaria e entrasse num negócio desse. Só que quando a gente fala isso, essa realidade que o mundo distorce e prega, foi a realidade que Jesus pregou sobre a igreja. Amém? Foi essa realidade que o Senhor Jesus falou, na minha igreja, se você entender as coisas do reino de Deus, você terá posse dessas coisas. Quantos creem nisso? Viu? Só metade da igreja, outra metade está travada. Domingo passado, quando a gente fez o apelo do dízimo das ofertas, eu preciso falar algo para você, é uma pressão espiritual dessa grossura, essa distância nessa cadeira, é um baque, fala, nossa, sabe por que o diabo está te prendendo nas suas finanças? Essa semana eu falava com uma irmã, por que você não faz mais as ofertas? Sabe por quê? Porque eu sinto que eu estou barganhando, que eu estou buscando algo de Deus. Quem que põe esse pensamento na cabeça? Fala, irmão. Será que é Deus? É o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo precisa travar a sua finança. E sabe onde ele trava a sua finança? Nas ofertas e no dízimo. Não tem outra maneira do diabo travar o crescimento seu financeiro. Entenda o que eu estou dizendo? Estou falando rasgado, finança na sua vida. Estou falando de dinheiro, din-din, capital e cascalho. Amém? Pedro olha para Jesus e fala, e nós que largamos tudo por sua causa? 100 vezes mais. Jesus falava de riquezas e dinheiro. A palavra de Deus diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos. Jesus se fez pobre para que nós fôssemos. Eita Jesus. É a palavra, irmão. Jesus nos fez pobre para que nós fôssemos. Glória a Deus, ó, só 20% da igreja, colheita da semente, apenas 25% vai alcançar o reino de Deus, porque os outros 25% travam. Então nós precisamos entender uma coisa. Aí nós já ouvimos, não, mas Jesus falou isso, sabe o que era? Era riquezas espirituais, era dons, era qualquer outra coisa mesmo sem dinheiro. E nessa noite eu vou provar para você que Jesus falava de dinheiro 100%. Abra sua igreja, abra sua Bíblia, li aqui igreja primitiva, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 16. Hoje um irmão entrou aqui, eu falei, hoje Deus vai mudar a sua vida financeira. Eu falei, você crê? Ele falou, creio. Então se prepara que Deus vai fazer você voar nessa noite. E se você crer também em receber, Deus vai fazer você voar. Amém, irmão?
1 Coríntios 16, 1 a 2. Abra sua Bíblia. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Reserve-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Primeira coisa, Paulo estava falando com a igreja de Coríntios. Faz o seguinte, todo primeiro dia da semana, separem ofertas entre vocês, para que eu não precise fazer um discurso sobre ofertas na vida de vocês. Amém? Uma situação natural na igreja primitiva. Ok? Vamos falar só de Novo Testamento. Eu não vou nem abrir nas ofertas do Antigo Testamento, para que o diabo não venha roubar essa semente do seu coração e falar, não, mas oferta lá no Antigo, é só no Novo. Amém? Paulão, falando sobre isso para nós. Apóstolo Paulo, falou, amigão, vamos fazer você prosperar agora. Amém? Vai lá agora em 2 Coríntios capítulo 8, agora a gente vai ler a Bíblia. Porque eu não gosto de ministrar com um versículo isolado. E eu vou sempre falar isso para você. Quando eu pego um versículo isolado, o diabo sempre fala, sabe por que ele pegou um versículo, o pastor usa um versículo? Porque ele está fazendo uma conjectura sobre alguma coisa e vai tentar te convencer. Não, vamos ler um capítulo inteiro. Quantos estão dispostos a isso? Amém? Amém, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Entendo que o Paulo já estava dizendo que aquele efeito que essa igreja fez, ela recebeu uma graça de Deus. Quantos querem graça de Deus aqui? Amém. Então vamos seguir esse princípio desses caras. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo estava dizendo que no momento de maior escassez na vida daqueles homens, eles superabundaram em ofertar na igreja. Olha o que Paulo está dizendo. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram. Isso eu acho lindo nessa igreja. E essa semana eu orava, Senhor, me dá esse coração. Eu quero esse coração para a minha vida. Eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Presta bem atenção. Contexto da igreja nossa nesse tempo. O pastor vai abrir sobre dízimo e oferta. Os irmãos já falam, lá vem aquela palavra. Já vai falar dízimo e oferta. Aí eu faço o seguinte, eu separo o meu dinheiro aqui do sushi, da pizzaria aqui, R$80, e aí eu levo minha oferta ao Senhor. E hoje eu estou super bem motivado e eu vou ofertar R$20 ao Senhor. Nossa, como eu sou um crente legal, eu vou ofertar R$20, mas o dinheiro do meu sushi está aqui separado. A palavra de Deus diz que na igreja primitiva, eles insistiram com Paulo, deixa a gente participar nessas ofertas. Deixa eu doar o que eu preciso doar para a igreja. Entenda bem o que esses homens desfrutavam naquele tempo. Eu não estou querendo constranger a sua vida, mas comece a observar as suas ofertas diante de Deus. Eles insistiram, nós queremos participar disso. Quantas vezes você já chegou no pastor dessa igreja, que é o pastor Pedro, e falou, pastor, eu quero ser um mantenedor do seu ministério. Eu quero liberar uma oferta sobre essa igreja. Quantos já fizeram isso? Nem eu. Tá? Não estou falando isso de vocês, não fica nossa, o pastor quer, nem eu, mas a partir desse entendimento, as coisas vão mudar através da minha vida financeira, porque eu recebo isso na minha vida, amém? Amém, igreja? Ó a nuvem, os irmãos, amém, saco, vai mexendo no meu dinheiro, beleza, e não somente fizeram o que esperávamos, preste bem atenção, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor. O que é se entregar primeiramente ao Senhor? Dízimo, tá, queridos? Porque primeiramente a sua riqueza vai para onde? Para Deus. Princípio de dízimo. Primeiramente se entregaram ao Senhor, devolveram o seu dízimo. Por fé, não por mandamento, não por maldição. Você não vai ser amaldiçoado se não dizimar. Você não vai ser amaldiçoado se você não ofertar. Nada disso. É principalmente por fé. Então primeiramente eles deram ao Senhor. E depois a nós. Leia na sua Bíblia, eu quero que você leia a sua Bíblia. Porque se eu estiver lendo algo que é diferente da sua Bíblia, você erga a sua mão e fala, não é isso que está escrito. Não seja levado por doutrina de homem. Procure na palavra de Deus revelação. Depois a nós, pela vontade de Deus. Quem dá vontade de você ofertar é Deus no seu coração. Preciso falar isso para você. O problema é que nós não oramos por esse aspecto na nossa vida.
Nós oramos por cura, por milagre, por transformação, por homem, por mulher, por casamento, por filhos. Quantos de vocês já oraram, Senhor, quanto eu devo ofertar na sua casa? Quase ninguém. Quase ninguém. Uma oração que passa longe do contexto cristão. Essa oração não é feita. Todavia, assim como vocês se destacavam em tudo, na fé, não era uma igreja só movida a essa parte financeira, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Paulo estava falando para a igreja de Coríntios. Presta bem atenção, vocês começaram a se destacar na fé, está legal a fé de vocês, vocês começaram a destacar no ministério de servir, isso também está legal para vocês, mas eu preciso dizer algo para vocês, vocês não têm ofertado na igreja de Deus. Paulo estava exortando a igreja de Coríntios quanto à oferta, mas ele mesmo disse que dê por amor, não por necessidade, mas Paulo ensinava a igreja. Nessa noite eu estou ensinando ao seu coração, amém? Você pode até ficar bravo comigo, eu vou falar algo para você, não estou nem aí, mas que a palavra de Deus gerar semente em você, você vai sair aqui com a vida mudada, amém? E Deus não vai poder me cobrar sobre isso. Você não ensinou isso para a minha igreja. Ensinei sim, quem não quiser praticar, glória a Deus, está tudo certo entre você e o Senhor, assim espero. Não estou lhe dando uma ordem. Olha como que Paulo era, eu adorava Paulo. Meu, vocês não estão contribuindo, mas olha, eu não estou te dando uma ordem. Eu adoro esse estilo de Paulo. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Paulo estava fazendo uma comparação entre a igreja da Macedônia e os tipos de contribuição da igreja de Corinto. Pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ele estava falando de finanças até agora no texto ou não? Ele estava falando de dom espiritual? Não, ele estava falando do quê? Dinheiro. Alguém tem problema em ouvir ser próspero diante de Deus aqui agora nessa noite? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo de Nazaré se fez pobre para que você se tornasse rico. Então, em nome de Jesus, que todo o espírito do diabo na sua mente, que toda vez que você vai trazer uma oferta, ele fala que você está sendo um idólatra ao dinheiro, que você serve ao dinheiro, seja quebrado na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que toda essa nuvem de acusação caia da sua mente, em nome de Jesus. Porque o nosso rei se fez pobre para que nós fôssemos ricos, glória a Deus. Mas eu vou falar o canal dessa riqueza, onde você vai usar isso. Entenda bem. Este é o meu melhor conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, olha como Paulo era bonzinho, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em que concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Então Paulo volta a exortar os homens. Fala assim, ó, vocês não fizeram um propósito de ser um ajudador da igreja de Coríntios? Por que vocês começaram bem e começaram a desanimar no meio do caminho? Por que você começou a ofertar e você perdeu esse foco no meio da história? Deus estava falando comigo essa semana. Por que você era um ofertante louco, maluco, que um tempo atrás estava rapado e fiz uma oferta de R$ 1.500 no cartão da minha mulher, ela ficou louca comigo, há 3 anos atrás, e eu falei assim, mas o Senhor colocou no meu coração, eu vou ofertar para algo, para o reino de Deus. Eu não vou ofertar para uma igreja, eu vou ofertar para a obra do Senhor. E eu fiz um desafio para o Senhor lá na Donep. O senhor lembra aqui da Uana, beleza? E depois daquilo lá, a minha vida financeira, mudou. Depois daquilo lá, eu tive um salto na minha vida financeira junto com a minha família. Sendo um pastor, as coisas de Deus começaram a se abrir na minha vida e eu continuei a honrar o reino. Amém? Mas por um período da minha vida, eu deixei de ofertar ao Senhor. Eu me tornei um religioso trazendo o meu dízimo certinho, mas a oferta do Senhor era escolhida no meu bolso. Eu falo como pastor e não me vergonho disso, nenhum problema, porque Deus ama, me corrige e estabelece os meus caminhos nele. Então por muito tempo eu deixei de ofertar coisas abençoadas para Deus. Estou te falando de um valor de 50, 100 reais, isso é comum, mas algo extraordinário para Deus eu parei de fazer um bom tempo na minha vida. Mas o Senhor puxou minha orelha e falou, por isso que você está passando o que você passa em alguns meses. Eu não quero isso para a sua vida. Tem contribuído para o meu reino? Eu já dei o meu tempo, mas Deus quer mais de mim. Amém? Então eu quero falar isso para você. É algo que eu participo.
que é talvez a realidade da igreja. Amém, igreja? Diminuiu os amém, no final vai ter só um. Porque se há prontidão, versículo 12, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Então Deus não fala para você fazer nada além daquilo que você tenha. Deus deixa muito bem claro isso, conforme a sua fé. Agora, se é doidão e crê na colheita de Deus, Deus vai fazer uma super abundância na sua vida. 5 pães e 2 peixes, dá para alimentar 5.000? Não. Dá ou não, igreja? Participa comigo, irmão. Glória a Deus. No final, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa trazer nada, fica na paz, relaxa. Ó, vamos ficar bem, ninguém vai falar, olha aquele irmão trouxe, aquele irmão... Não, no final fica até de costas, relaxa. Relaxa. É você e Deus, não é entre os homens, é você e o reino. Amém? Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Em outras traduções, aquele que guarda e que não entrega, falta na vida dele. E aquele que tem pouco, mas entrega, sobra na vida dele. Nós ouvimos essa semana retrasada, o testemunho de uma irmã aqui na igreja. Amém, irmã? Glória a Deus pela sua vida. E o salário dela não é um salário alto, mas ela falou que mesmo assim ela sempre foi dizimista e ofertante e nada na casa dela faltou. Princípio de bênção de Deus. Amém? Então nós não estamos falando de grandes quantias. Nós estamos falando de vida espiritual com Deus. Fé e Deus honra. Honra a vida da senhora? Amém. Glória a Deus. Testemunho dela, não é meu. Dela. Aí ele começa. Versículo 16. Agradeça a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tem por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando os irmãos que é recomendado para todas as igrejas para o serviço no Evangelho. Não é só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando fomos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém, preste bem atenção, que isso é para você, nos tempos de hoje, tá? Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estávamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa de grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador, representando as igrejas de honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem esses mesmos irmãos a prova de amor que vocês têm, em razão de orgulho que vocês têm a vocês. Amém? Então preste bem atenção. Paulo começou a dizer o seguinte: observe a maneira que é administrado as suas ofertas diante da nossa igreja. E eu estou dizendo isso para você essa noite. Observe a maneira que é administrado os seus dízimos e suas ofertas nessa igreja. Amém? Se há algo contrário que vocês possam acusar e falar que o dinheiro é administrado de forma leviana, vocês devem parar suas ofertas. Mas quando não há acusação, não há nada de incoerente, e o serviço que tem sido prestado a vocês no discipulado, na questão de oração, na questão do acompanhamento, vocês devem agradecer a Deus com as suas ofertas. Amém? Princípio de Paulo, não é meu, não é do pastor José. Muito tempo eu achei que pastor era desconfortável falar sobre dízimo e oferta na igreja. E é uma mentira, pastor. Porque se a gente não fala, a igreja não entende. Se a gente não ministra, era muito mais confortável trazer um irmão de fora aqui, fazer um rebuliço e você trazer grandes quantias de oferta. Eu não quero isso da sua vida. Eu quero que você comece a partir de hoje, ofertar com entendimento no seu coração. A obra de Deus precisa ser abençoada pela sua riqueza. A obra de Deus só avança com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu preciso falar isso para você. Amém? O seu dízimo e a sua oferta não é para sustentar pastor. Mas se vocês honram a vida do pastor para vocês, não há nada de errado sobre isso. Porque a palavra de Deus diz: eu envio outros homens para fazer esse trabalho. Como nós vamos expandir a igreja se não há contribuição? Como nós vamos avançar, alcançar outras cidades, alcançar mais bairros, se não há contribuição e entendimento de oferta da igreja?
Nós, quando entregamos nosso dízimo, achamos que fazemos nossa parte diante de Deus. Mas nós esquecemos que as ofertas abençoam a obra e o avanço da igreja primitiva. Foi assim desde o princípio e vai continuar com esse princípio, até que o Senhor venha. Isso não vai ser mudado. Então, muitas vezes nós travamos quanto às ofertas na igreja. As ofertas nós damos aquilo que sobramos, porque não entendemos que a oferta de Deus é para a expansão do reino de Deus. E você tem todo e qualquer direito de não participar dessa comunidade para outra comunidade, e assim como Deus falar no seu coração, mas antes disso, avalie ao Senhor se seu coração está reto ou se ele é dúbio, para que você não participe da bênção que Deus quer trazer na sua vida. Porque se você é abençoado, você deve expandir para o reino de Deus. Você foi tratado e sarado neste lugar, avance, porque tem mais pessoas precisando disso. Mas é humanamente impossível para 2, 3, 4 pessoas fazerem uma obra para atender milhares. A igreja primitiva enviava as ofertas para que emissários fossem e abrissem novas igrejas em outros lugares. Quantas pessoas querem ser salvas? Quantas pessoas você deseja que seja salvo em Campo Grande? Quantas? Fala um número. Todas? Quem mais? Fala um número, irmão. Fala aí, igreja, compartilha comigo. 700 mil, 600 mil, 100 mil. Agora eu vou te perguntar uma coisa: a sua oferta é comparável a esse número que precisa ser salvo? É isso que nós precisamos nos perguntar. A maneira que nós temos agraciado ao reino de Deus é a maneira a qual nós pensamos em expectativa de colher almas? Será que se eu alimentando a minha oferta, entenda bem o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo para ninguém que é assalariado, alguém que passa por dificuldade, e eu só acho que você só passa por dificuldade porque ainda você não crê nesse princípio de oferta de Deus, mas você é aquele que tem, e tem por abundância, e pode cooperar, as suas ofertas são compatíveis com aquilo que você é abençoado todo mês? Observe isso na sua vida para Deus, não é para mim. Eu não estou aqui para te motivar a entregar seu dinheiro para um lugar ou para um homem, estou tentando te ajudar a ser abençoado no princípio da palavra de Deus. Porque a igreja primitiva, ela cresceu dessa forma. A igreja do Senhor cresceu dessa forma. E para Paulo não tinha desconforto nenhum falar sobre coletas. Mas para a gente parece um bicho de 7 cabeças. Porque falaram, existe a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade foi a maior ação do diabo para paralisar a sua finança dentro da igreja. Porque depois que você aceitou esse negócio, você parou de ofertar. Porque o meu olho não está no dinheiro. Como que o reino vai prosperar? É a pergunta que eu te faço. Como que a igreja vai avançar sem dinheiro? Deus vai mandar um aviãozinho cheio de dinheiro do céu cair aqui e falar, vai lá, monta uma igreja lá onde foi destruída uma barragem de água, lá em Mariana. Vamos lá ajudar aquelas pessoas. Como nós vamos ajudar as pessoas? Com oração somente? A palavra de Deus diz, se aquele que tem fome, você não der pão para ele não vai receber a sua palavra. Porque ele tem necessidade de comida. Como nós vamos fazer obras se nós não participamos? Você já se perguntou sobre isso? Você já perguntou, já entrou no seu quarto e já falou, Senhor, por que eu não busco tanto falar sobre oferta? Por que eu não busco palavra de revelação sobre oferta? Mas eu busco palavra de revelação para tentar corrigir a vida da minha liderança, para opinar na vida do próximo, para falar do meu marido, para falar da minha mulher, para usar a Bíblia como um lugar de defesa pessoal para mim. Mas quantas vezes você abriu seu coração para Deus e falou, Senhor, eu quero derramar a oferta na tua obra? Nós não fazemos isso. Nós não fluímos dessa forma. Nós precisamos o quê? O evangelho é amor, é amor. E quanto você pratica amor pela vida do próximo? A maior maneira de você atingir o próximo, talvez porque você tem uma vida tumultuada, cheia de compromisso, ofertando para a obra do Senhor alcançar o próximo. Mas nem isso você faz. Porque o dinheiro, não, Deus não está preocupado com o dinheiro. Dinheiro é coisa para um homem. Em nome de Jesus, isso é teologia do diabo na sua vida. Amém? Porque não que a palavra de Deus dizia. E eu te convido a ler todas as cartas. Hoje você levanta daqui, vai para sua casa e medita em todas as cartas de Deus. E presta atenção no que era o dinheiro da igreja do Senhor, para o avanço da obra. Você quer que esse lugar avance? Como você tem abençoado a vida do Senhor? Primeiro ao Senhor e depois para os pastores, para os ministros que estão aqui. Não para o meu salário, para o salário do pastor, para o salário de ministro, para a obra expandir. Agora queremos ter a expansão da obra, mas não ofertamos. Irmãos, prestem bem atenção. Alguém ofereceu 5 pães e 2 peixes, que era para a sobrevivência dele, e ofertou tudo que tinha, e Jesus multiplicou. Se você quer sua finança multiplicada, viva o princípio da palavra de Deus no Novo Testamento e nas cartas de Deus. Porque toda vez que nós trazemos a oferta e não praticamos esse princípio, nós não vamos escolher na base de 30, 60 ou 100 por 1. Por isso que a nossa vida é travada. E nessa noite o Senhor precisa abrir seus olhos, para que essa máscara, isso que foi lançado do diabo na sua vida, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Então dá um glória a Deus aí, igreja. E se você não quiser dar um glória a Deus, tudo bem. Mas todo poder, toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor Jesus. Vou estourar 10 minutos.
Filipenses 4:10. Em 2 Coríntios, se você continuar lendo, no capítulo 9, ele fala: e digo a verdade, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Mas aquele que semeia vai transbordar até o topo do seu lagar, vai superabundar a sua oferta. Princípio de Deus, falando na igreja de Coríntios, amém? Quer isso para a sua vida? Superabunde nas suas ofertas. Ofertas de nível raso. Quando eu falo nível raso, não é valor, é dentro da sua possibilidade, foi o que Paulo diz. Para aquele que ganha milhões, oferte milhões. Aquele que ganha pouco, oferte pouco. Mas oferte com abundância na obra de Deus, para que você prospere. Princípio para todos de forma igual, porque Deus não trata ninguém com diferença. Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Preste bem atenção. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Quando ele falava isso para a igreja, que vocês voltaram a demonstrar o interesse por mim, ele estava falando da maneira que eles contribuíam para o ministério de Paulo. Eu preciso falar uma coisa: você quer mostrar que você tem mostrado interesse à vida do seu pastor? Contribua de forma abundante. A palavra de Deus, dizendo para a igreja. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância, se é com passar por necessidade, se é com ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso era Paulo dizendo. Não são as ofertas que me motivam o meu ministério, porque todas essas coisas eu já aprendi a viver. Essa igreja também já aprendeu a viver em tempos de abundância e em tempos de necessidade, em tempos que não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, mas o Senhor sempre provê, porque o Senhor sempre é justo daquilo que Ele abriu e Ele cumpre. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando participava da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho e mais que o suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo, a nosso Deus e Pai. Seja glória para todos sempre. Amém. Quando ele falou que todas as suas necessidades seriam supridas nas gloriosas riquezas como em Cristo, mesmo princípio de Coríntios. Deus se fez pobre para que vocês fossem ricos. Mesmo princípio. E ele estava falando de novo do quê? De riqueza. Entendeu como a gente não entende a palavra de Deus, a gente não estuda sobre determinado assunto e aceita a escassez e não participar na oferta de forma voluntária e de forma poderosa? Entende por que a igreja em tempos de crise, ela vive igual ao mundo? Você já não se perguntou no seu sofá, por que você está passando pela mesma coisa que o mundo passa? Você já não fez essa pergunta? Senhor, mas eu sou crente, e daí? Você participa na oferta com honraria para que o ministério avance? Ou você participa da oferta de uma maneira natural? Qual que é a sua resposta que tem para dar para Deus? Nós só vamos viver a coisa diferente do que servem aos que não servem, quando nós nos portarmos de maneira diferente, em fé, nos dízimos e nas ofertas. Não tem uma forma que Deus não seja uma balança justa. O que nós fazemos diferente do mundo? Em nada. Em nada. Então, em nome de Jesus, a pergunta que você deve fazer, você mesmo responde para você. Se você participa de forma voluntária e poderosa nas ofertas, eu creio que o Senhor muda a sua vida financeira. Eu creio que o Senhor te dá riqueza, superabunda o seu celeiro. Sabe para quê? Primeiro, para você honrar o Senhor em dízimos e em ofertas abençoadoras para o reino. O problema é que a nossa mente é mundana sobre a riqueza. O problema é que eu quero ter carrão, quero ter dinheiro para ter uma BMW. Glória a Deus em ter BMW, mas oferte como uma BMW. Quer ter um jato? Compra um jato, filho, está tudo certo, mas oferte como você anda num jato.
Oferte de acordo com aquilo que você tem recebido do Pai. Porque a primeira coisa é para o reino dele e para a expansão da casa de Deus. Agora, você quer colher finança e você oferta de maneira medíocre, a gente não vai ter a bem-aventurança de Deus. Porque a palavra dele diz, aquele que semeia pouco, princípio de Deus, filho. Princípio de Deus. Para finalizar, 1 Timóteo. E eu estou feliz hoje, hein? Estou super calmo. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6. O amor ao dinheiro. Eita Deus, agora a revelação. Agora as máscaras do inferno vão cair nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Presta bem atenção. Ele já chamou essas pessoas de orgulhosas. Uma pessoa orgulhosa, em outras traduções, mesquinhas, que não contribuíam com a obra de Deus. Entenda bem o que ele está dizendo. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras. O que foi feito quanto à teologia de você ofertar de maneira superabundante? Chamaram do quê? Teologia da prosperidade. Paulo está dizendo que a gente preste atenção quando contentas e controvérsias acerca da palavra. Algum momento Deus repreendeu em possuir riqueza na sua vida, na palavra? Alguém leu isso? Não, né? Que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Em outras palavras, aqueles que pensam que ofertar dinheiro na igreja para assistência, para a vida das pessoas é fonte de lucro, ele tem uma mente corrompida de acordo com a palavra. Amém, igreja? De fato, a piedade como contentamento é grande fonte de lucro. Está tudo certo isso, não tem nada de errado. Pois nada trouxemos para este mundo e de nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pronto, é aqui o X da questão. Paulo está falando que aqueles que têm amor ao dinheiro é os que não contribuem. Aqueles que não conseguem lançar de mão para o reino de Deus, para o avanço da igreja, são chamados aqueles que têm amor ao dinheiro. Jovem rico, larga tudo e me segue. Ele se entristeceu e ficou com as suas riquezas e não seguiu a Jesus. Jesus nunca exigiu tudo das pessoas, mas uma coisa ele fez um comparativo. O amor do dinheiro não é querer ter dinheiro, é querer ter o dinheiro e não abençoar a obra de Deus para a caridade. Amém, igreja? É isso que a palavra de Deus diz. Todas as vezes que você retém aquilo que Deus te abençoa, você está fazendo o contrário. Você é que tem amor pelo dinheiro. Todas as vezes que você sente no seu coração em ofertar, todas as vezes que você precisa lançar de oferta na vida da igreja e você se entristece, eu preciso falar algo para você. Você tem amor ao dinheiro. É o que a palavra de Deus diz. Não é por muito querer ter. Você pode querer ter milhões, desde que o seu coração seja abençoado e voltado para abençoar a vida de milhões. Amém? Esse é o princípio de Deus. No verso 17, vai lá embaixo. Ordena aos que são ricos, preste bem atenção,
no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O dinheiro é para a sua satisfação? Sim. Não aceite um pensamento contrário disso, porque senão você trava a prosperidade de Deus na sua vida. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aquele que abençoa, acumula dinheiro, acumula riquezas também nos céus, na glória que há de vir. 1 Timóteo capítulo 6. Paulo estava dizendo: contribua com amor, contribua na obra, para que a sua abundância seja para suprir a necessidade da igreja de Deus. Quanto à sua prosperidade, não há problema nenhum, desde que o seu coração seja também para a participação na obra de Deus. O amor ao dinheiro é o primeiro sinônimo que você não é um ofertante na obra de Deus. É isso que a palavra chama de amor ao dinheiro, porque o Deus se denominou como o Deus do ouro e da prata. E Lúcifer só caiu porque quis ter o ouro de Deus. Se Deus é um Deus que se apresenta como o Deus do ouro e da prata, será que esse Deus tem problema com riqueza? E por que você acreditou nessa mentira até hoje? Por que nós fomos vendados por uma teologia que nós não vamos na palavra de Deus e não pesquisamos sobre isso? Sabe por quê? Porque o nosso coração não é voltado para ofertar ainda, igreja. Infelizmente, nós vivemos esse amor ao dinheiro sendo pobres. Porque a palavra de Deus diz, mesmo aquele que retém, de nada terá. Você já percebeu que toda vez que você retém, que você tem medo de avançar em ofertas diante do Senhor, a sua vida financeira não muda? E toda vez que você dá uma super quantia também, a sua vida financeira não muda. Você sabe qual que é a chave? Abençoar o reino de Deus. A sua chave, quando você for trazer o seu dízimo e a sua oferta, fala: Senhor, essa é a minha contribuição para que essa obra se expanda. Essa é a minha contribuição para que pessoas sejam alcançadas. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma alma? Quanto valem famílias sendo destruídas pelo divórcio? Quanto valem jovens drogados? Mas sem a apresentação das suas ofertas generosas, os santos não conseguem fazer nada. A limitação financeira trava a obra de Deus. Você sabia disso, igreja? Você já parou para meditar nisso? Paulo disse: aquele que semeia com abundância também ceifará. Se coloque de pé em nome de Jesus.